Ah, sim. Antes de começar, vamos ficar em pé e rezar a oração de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Aqui é mesmo, Marcelo. Amém? Que a palavra do Senhor esteja em minha mente, para que eu possa entendê-la, em meus lábios, para que eu possa proclamar, em meu coração, para que eu possa amá-la mais e mais. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em todos os corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Com muita dificuldade, a gente aceitaria morrer por um justo, por um homem de bem, quiçá se conseguiria morrer. Mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, antes de começar a falar particularmente do capítulo 5, vamos um pouquinho de catequese aqui. Quem escreveu a carta aos Romanos? Quem escreveu a carta aos Romanos? Paulo. Só um pouquinho antes aqui, quando a gente vai começar a ler a Bíblia, a ler os Romanos, a gente tem lá, Carta de São Paulo aos Romanos. Então, quem escreveu a Carta aos Romanos foi Paulo. E quem foi Paulo? Foi um discípulo. Mas Paulo não foi um discípulo que conviveu com Jesus na época que Jesus estava aqui na terra. Paulo não viveu com Jesus. Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. Saulo era um homem que perseguia os cristãos. Perseguia os discípulos de Jesus. Depois que Jesus não estava mais aqui entre nós, Jesus já tinha voltado para o Pai, os discípulos que falavam de Jesus, que pregavam sobre Jesus, Paulo perseguia. Os discípulos de Paulo perseguiam, e não só perseguiam, eles matavam. Paulo mandava matar. Paulo condenava, Saulo, ainda, condenava essas pessoas para que eles fizessem isso. Quando Estevão, que foi um discípulo amadíssimo de Jesus, que falou muito de Jesus, foi apedrejado, uma das pessoas que estavam lá para jogar pedra em Estevão era Saulo. Só que o que aconteceu? Um dia Saulo estava andando, indo para Damasco, e teve uma experiência com Cristo. Jesus apareceu para ele, uma luz muito forte. Tão forte era essa luz que Saulo não conseguia enxergar. A partir desse momento ele perdeu a visão. Ele ficou 3 dias sem enxergar. E Jesus questionou Saulo: por que você persegue os meus filhos?
Por que você percebe que ele fala de mim? Nesses 3 dias que Saulo não chegou, ele orou, ele pediu perdão para Jesus, para Deus. E aí o Espírito Santo de Deus visitou um outro profeta chamado Ananias e pediu para que Ananias fosse visitar Saulo. O que Ananias respondeu para Deus? Eu visitar Saulo? Quem manda matar as pessoas que falam de ti? Alguma coisa deve estar errada aí. Mas o Senhor insistiu. Você precisa ir até Saulo. E o que Ananias fez? Foi obediente ao Espírito Santo. E foi até Saulo. Chegando lá, orou sobre a cabeça de Saulo, colocou as mãos sobre os olhos de Saulo e Saulo voltou a enxergar. Saulo foi batizado e a partir desse momento, Saulo se tornou Paulo, um dos maiores propagadores do cristianismo, uma das pessoas que mais defendeu a palavra de Jesus, que mais defendeu o amor de Jesus, um ser humano transformado pela fé. Paulo foi transformado pela fé. Eu, Isabelle, fui transformada pela fé. Vocês também foram transformados pela fé. E nós somos transformados pela fé a cada dia, a cada hora, a cada minuto da nossa vida. Se a gente permitir que isso aconteça. Amém? Amém. Agora vamos lá. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso quer dizer, gente? Quem que entendeu esse versículo aqui? Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nosso Jesus foi crucificado, quando ele permitiu que o crucificassem, porque ele só foi preso, ele só apanhou, ele só foi crucificado porque ele permitiu que isso acontecesse, porque tinha um propósito em cima disso. Quando ele foi crucificado, nós fomos justificados. Nós tínhamos um outro homem no Antigo Testamento, Adão. Esse homem e aquela mulher, Eva, foram desobedientes, pecaram, e por causa disso, toda a humanidade foi condenada. Nós tivemos um novo Adão, Jesus Cristo, que morreu por nós, que foi crucificado por nós, e por causa dele, nós fomos salvos, justificados. Amém? Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou claro esse versículo para todo mundo? O que isso quer dizer? Quando Jesus morreu, nós somos justificados, nós somos libertos, nós tivemos uma nova chance. Quando nós somos batizados, o Espírito Santo vem morar em nós. E depois, cabe a mim, a você, a nós, como nós vamos alimentar isso que já é plantado em nós. Se a nossa fé vai ser fria, morna ou quente, depende da minha abertura para o Espírito Santo vir morar em mim. Amém? Amém. Versículo 2. Por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Por ele quem, gente? Por ele quem? Jesus. Por ele, Jesus, é que tivemos acesso a essa graça. Que graça? A graça da fé.
glória de Deus. Quem escreveu essa carta, gente? Paulo. Paulo estava escrevendo aos romanos. Por que ele escreveu isso? Porque ele ia chegar em Roma e antes dele chegar ele estava mandando uma carta para preparar as pessoas para a chegada dele. Paulo escreveu 13 epístolas, 13 cartas do Novo Testamento. Olha o que a fé fez com Paulo. E aí, quando ele está escrevendo essa carta, ele está falando aqui, ó. Por ele, por Jesus, é que tivemos acesso a essa graça, a graça da fé, no qual nós estamos firmes. Nós, ele, e quem estava com ele, quem estava falando do Senhor, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Nós seguimos isso, gente. Nós seguimos isso também para a nossa vida. Nos gloriamos na nossa fé, esperando que um dia nós vamos alcançar a graça de Deus. Isso Paulo estava falando para os romanos, estava explicando sobre a fé dele, que deve ser a nossa fé. Se eu tenho fé, se eu busco a Deus, é porque eu tenho esperança na glória de Deus. Porque eu tenho esperança de um dia alcançar o céu, porque nada faz sentido se não for isso. Se eu acreditar que a minha vida acaba após a morte, nada faz sentido. E hoje, o Pai falando nisso, sobre a morte. Nós, como cristãos, não devemos ter medo da morte. A morte tem que vir para a gente como uma oportunidade de alcançar a Deus, de encontrar Jesus. Imagina que maravilha, imagina. Eu sonho com isso. De um dia encontrar Jesus, de um dia abraçar Nossa Senhora, mas que para isso aconteça eu preciso me preparar. Eu preciso alimentar a minha fé. Eu preciso buscar o Senhor, como Paulo. Paulo estava escrevendo a carta aos Romanos falando da fé dele. Vamos escrever a nossa carta. Vamos escrever a nossa carta para a nossa casa, para os nossos vizinhos, para a nossa comunidade. Vamos escrever a nossa carta, vamos divulgar a nossa carta com o nosso agir, com o nosso falar, com a nossa fé, com o nosso testemunho. Como Paulo fez. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz paciência. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade, comprovada, produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda, Senhor, nos dizer hoje. Nos gloriamos não só da glória de Deus, de esperar o céu, mas devemos nos gloriar das tribulações também. É difícil isso, né, gente? Como que a gente faz isso? Tem uma frase lindíssima do Padre Rui, que eu acho que eu já falei aqui 1000 vezes. E eu vou repetir mais 1000 vezes. Para vocês gravarem e não esquecer. Alguém lembra? Então vou falar de novo. Bendita a crise que me faz crescer. Bendito o tombo que me faz mudar para o céu. Bendito o problema que me faz buscar a Deus. Amém. As tribulações não vêm na nossa vida por acaso. São processos que nós precisamos passar. Se eu tenho um problema de saúde, falo saúde porque é o que desmorona na vida da gente. É o que a gente se vê sem choque. O resto a gente vai correr atrás, vai dar um jeito. Mas quando tem alguém de saúde, doente, um filho, um pai,
que a gente faz no meio dessa tribulação? A gente vai chorar e vai lamentar e vai falar o tempo todo: Senhor, por que comigo? Por que comigo? Eu rezo tanto, por que comigo? Às vezes não é só a gente que fala, as pessoas falam pra gente também. Ontem eu recebi uma mensagem de uma irmã do grupo de oração daqui, uma irmã que está com a gente sempre, me mandou mensagem falando assim: Isa, desde que você falou seu testemunho, eu não parei só de dobrar meu joelho no chão e pedir para Nossa Senhora a minha graça. E sabe o que aconteceu? Nada. Que triste. Porque Nossa Senhora não quer nenhuma barganha nossa. Triste não foi você não ter recebido sua graça. Triste foi querer você brincar de troca com Nossa Senhora e com Jesus. Louve a Deus e louve com o coração pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Ele morreu por você numa cruz, isso basta. Se a sua graça não chegar, se sua graça não chegar, louve a Deus por isso. Amém. Amém, porque você está vivo. O Senhor te dá a oportunidade de acordar. O Senhor te dá a oportunidade de lutar. E o Senhor te dá a oportunidade de passar pela tribulação. Sim, porque pela tribulação você se tornará um ser humano melhor. A tribulação nos faz crescer, a tribulação nos faz amadurecer, a tribulação nos traz paciência, a tribulação nos faz olhar para o irmão de outra forma, a tribulação nos faz olhar para a nossa vida de outra forma, a tribulação nos faz olhar para as pessoas que estão ao nosso lado, enxergar o verdadeiro amor, as pessoas que verdadeiramente nos amam. As pessoas que lutam estão do nosso lado sem nada em troca. Os verdadeiros amigos. Então por que eu vou ficar me lamentando pelas tribulações? Se eu tenho tudo isso. Quanto crescimento espiritual a tribulação pode nos trazer, gente? É um processo que a gente precisa passar. Daí vocês podem estar pensando assim: nossa, isso é fácil falar. Se eu tiver um filho doente e esse filho falecer, como que eu fico? Uma das pessoas que me fez voltar para a igreja foi uma tia minha. Ela é evangélica. Ela teve duas filhas, não foi só uma. Duas. Uma com 27 anos em um acidente e a outra com 27 anos de idade. Nunca eu ouvi ela lamentar. Ela fala do amor de Deus de uma forma tão linda que o meu coração foi transformado e me fez voltar para Cristo. Ela entendeu o que é o verdadeiro amor. Se eu tive que passar por esse processo, porque o Senhor quis que fosse assim. Ela fala do processo do câncer para outras pessoas. Ela ajuda as outras pessoas. Quantas pessoas a gente vê ajudarem instituições, ajudarem famílias depois que perdem alguém? Quantas pessoas usam a sua dor para trazer benefício para outras pessoas? Será que a tribulação foi tão mal assim? Ou será que a gente precisou passar por tudo isso para sermos seres humanos melhores? Será que um dia a gente vai fazer como o Padre Pio? Vai olhar para o maior problema que a gente já passou e vai falar: obrigada, Senhor. Obrigada por eu ter passado por isso. Foi assim que eu te encontrei. Foi assim que eu te achei. Foi assim que eu mudei a minha vida. Foi assim que eu enxerguei algo além do meu umbigo.
Então, irmãos, que a gente possa, nós, nem eu, nem você, ninguém vai estar livre de nós. Ninguém. Mas se nós temos fé em Deus, uma fé verdadeira, se nós temos as nossas pedrinhas na mão, quem lembra das pedrinhas vai saber. Se a gente tem as pedrinhas na mão, a gente vence qualquer inimigo. Qualquer inimigo. O maior dos gigantes, o maior mal que nos deseja, a gente vence. E mesmo que a gente passe pela tribulação e a gente não consiga chegar naquele momento que não foi bem assim, Jesus não fez o que eu pedi, você vai enxergar uma hora, se você tiver fé. E se você quiser que essa fé cresça, que tudo foi um processo para o crescimento espiritual. O crescimento espiritual das pessoas que estão perto de você também. Que muitas vezes a gente não percebe, mas com o nosso agir, a gente vai transformando outras pessoas. Amém? Enquanto eu busco me fortalecer mais e mais na fé, eu vou sendo preenchida do Espírito Santo. O Espírito Santo que veio sobre mim quando eu fui batizada, que estava lá quietinho, em latência, eu vou resgatar, eu vou buscar, eu vou trazer para a minha vida, eu vou pedir toda hora, Espírito Santo de Deus, conduz a minha vida, Espírito Santo de Deus, esteja comigo. Isso vai crescendo, e a nossa fé vai se fortalecendo cada vez mais. E aí, vai explodir em nós 3 virtudes fundamentais para a nossa vida. 3 virtudes que a nossa igreja chama como as virtudes teologais, que muita gente nem sabe disso. Também não importa esse nome. O que importa é que são 3 virtudes que nós precisamos ter na nossa vida: fé, esperança e amor. Amor, caridade. Se eu busco a Deus, se eu permito que o Espírito Santo venha me fortalecer a cada dia, eu aumento a minha fé. Com fé eu tenho esperança. A esperança viva, porque esperança é uma pessoa. Esperança é Jesus. Quando Ele morreu na cruz, Ele nos deu esperança de salvação. E quando Ele ressuscitou, Ele está aqui do meu lado, Ele está aqui entre nós. Ele nos traz esperança de dias melhores, esperança de um coração melhor, esperança de buscar a Deus sem esperar nada em troca, esperança da minha salvação, da salvação da minha família, esperança da salvação do meu irmão. E eu vou alimentando dentro do meu coração o verdadeiro amor. O verdadeiro amor. O amor que não quer nada, absolutamente nada em troca. O verdadeiro amor que só vem de Jesus.